Olá, o Saber Direito Debate está começando e hoje comigo aqui no estúdio está a professora Paula Freire. Ela é mestre em Direito e doutora em Ciências Sociais. No programa de hoje, além da gente conhecer um pouquinho da história da nossa convidada, vamos falar de um tema que tem sido bastante debatido, a corrupção. Doutora Paula, seja muito bem-vinda ao Saber Direito Debate. Muito obrigada, Mariana. Já são 12 anos trabalhando com esse tema? Sim, aliás, vários temas, né? Não só esse, mas são 12 anos já aí na carreira docente, na pesquisa científica. É um tema que envolve também o direito administrativo e empresarial, quando a gente fala em corrupção. Sim, exatamente. Porque é uma política de uma educação interna, né, uma educação corporativa, que hoje tanto se fala também, no âmbito da administração das empresas, e também é um tema que interessa muito também para o direito administrativo, porque ele tem uma repercussão pública na sociedade. E você sempre esteve em sala de aula ensinando ou a área acadêmica chegou depois? Não, sempre estive na área acadêmica. No meu 4º ano de faculdade, quando eu estava cursando Direito, lá na Unesp de Franca, eu fui bolsista, FAPESP, então, nos 2 últimos anos do curso. E aí eu me apaixonei pela pesquisa científica, logo fiz mestrado também. Depois eu fiz doutorado em Ciências Sociais e cada vez me apaixonando mais. Eu só atuei como assistente do meu pai, que meu pai também é advogado. Então o direito vem de família. Você se apaixonou já na adolescência, então. Sim, foi sim. O papai me inspirou muito nessas questões da própria escolha da carreira e na própria... Também acho que no gosto pela pesquisa científica, papai sempre incentivou que a gente lesse muito, mamãe também, mamãe era diretora de escola, então eles incentivavam muito a leitura. Você sempre esteve nesse meio, né? Sim, é verdade, sempre tive. Entendi. E aí ele foi uma inspiração, você seguiu, começou a trabalhar com ele? Começamos a trabalhar, exatamente. Eu estava na faculdade, fazia assistência já para ele, depois de formada ainda continuei um tempo. Depois, quando eu fui para Marília, aí já não dava mais, né? Porque é muito longe, Franca, e já era uma cidade, né, bem próxima e a gente conseguia fazer esse deslocamento todo dia, se fosse preciso, né? Mas pelo menos toda semana. E aí Marília já complicou um pouco, porque já tinha já comecei a participar dos grupos de pesquisa e me engajar em outras atividades também. E a área de pesquisa que você mais gosta? Ai, difícil, pergunta muito difícil, porque eu gosto de várias coisas, né? Exatamente por essa paixão minha pela interdisciplinariedade. Eu sou muito apaixonada pelo próprio estudo da pesquisa científica, que é a epistemologia, que é o estudo do próprio conhecimento científico, da própria ciência. Então, eu sou uma apaixonada pela epistemologia mesmo. E os seus estudos sempre foram voltados para essa área de direito empresarial, administrativo? Sim, na verdade variou, né, um pouco. Direito empresarial eu fiz a minha iniciação científica, no mestrado pesquisei bioética e responsabilidade médica. Nossa, que legal o tema. Sim, bastante interessante. E no doutorado eu pesquisei assédio moral e direitos humanos do trabalhador. E então eu trabalhei bastante com essas questões organizacionais também. Então, eu fiquei bastante ligada à psicologia organizacional, à administração e também ao direito e à sociologia do trabalho. O direito é uma ciência bem dinâmica também, né, Paula? Qual que é a importância dessa doutrina acadêmica para atuar na área? Eu vejo o direito como um fato social. O direito é um fato social. Por isso que eu vejo o direito dentro da sociologia. E ter feito, então, obviamente, o doutorado em Ciências Sociais, isso me propiciou um crescimento bastante grande no direito. As pessoas achavam, os meus colegas brincavam comigo, falavam assim, você veio do direito, não, agora esquece isso, vamos estudar Ciências Sociais. Falei, não, isso me fortaleceu mais na própria pesquisa, na própria cientificidade do direito. Entendi. E essa área de pesquisa no Brasil é um pouco delicada, né, Paula? Como é que enfrentar? Agora me fala como estudante de mestrado e doutorado, que você já foi, como é que é esse incentivo ou ele não existe? Quase não existe. É muito complicado, o Brasil tem pouco incentivo à pesquisa, a pesquisa no Brasil não é levada a sério. Quando vou dar aula de epistemologia e metodologia para os meus alunos, eu falo isso.
Falo, estamos nadando contra a correnteza, porque é uma matéria que não é levada a sério nos cursos universitários, deveria ser a mais importante e não é. Algumas faculdades têm até ofertado essa matéria via online. É mesmo? Sim, então é uma desvalorização total desse campo. Só para o aluno fazer o TCC e passar... Exatamente, é meramente pro forma, só para o aluno dizer, cursei, mas não se envolveu com a matéria, porque pesquisa científica é um apaixonar-se, ela é totalmente zetética, ou seja, ela é investigativa, ela é intrigante, é você se perguntar sempre o porquê daquelas questões. É ter dúvida. Sim, exatamente. Eu comento sempre nas minhas aulas que a gente estuda sempre, o próprio ensino, ele nos induz a responder sempre. Nós temos sempre que ter uma resposta na ponta da língua para respondermos as questões e tal. A ciência, ela é um ramo do conhecimento que trabalha com as perguntas, com os problemas. Se nós não sabemos problematizar, e o nosso ensino é falho nesse aspecto. Nós não aprendemos a problematizar. Então, quando o aluno chega na hora de fazer o TCC, fica louco, fica maluco. Ah, professor, ele me liga, professor, me ajuda, eu estou sem dormir, não sei quantos dias. Calma, vamos tentar entender isso. E a escolha de um tema tem que partir exatamente dessa inquietação, dessa vontade de querer saber mais. E talvez essa dificuldade venha até pela falta de preparo ao longo dos anos na faculdade. Exatamente. Né? E os próprios docentes também não têm esse preparo para orientar os alunos, a grande maioria, claro. Entendi. É um problema que você vê que tem que ser resolvido. Exatamente. E que nós temos também projetos para poder tentar melhorar esse quadro. Inclusive, implementando novas metodologias, novos métodos de ensino para os cursos, não só cursos jurídicos, mas de todas as ciências sociais aplicadas. A sua dica para quem quer investir nesse ramo de pesquisa, além de coragem? Muita Qual coragem. Qual seria a dica? Eu acho que coragem e vontade. Se você gosta, se o aluno gosta de ler, gosta de investigar, ela é uma ciência investigativa, zetética, e tem sempre um espírito científico, que eu chamo, que é o nunca aceitar respostas prontas. Sempre buscar saber o porquê das questões. Tá certo. Professora, a gente faz uma rápida pausa agora, vamos para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo, não saia daí. Voltamos com o Saber Direito Debate. A nossa convidada de hoje é a professora, mestre em Direito e doutora em Ciências Sociais, Paula Freire. Professora, você comentou muito sobre lei anticorrupção, falou sobre corrupção durante as aulas, durante toda essa semana, né? Explica um pouquinho pra gente que lei anticorrupção é essa, como é que ela surgiu? Ela surgiu do anseio internacional pelo combate à corrupção. Então, ela foi inspirada em vários tratados que o Brasil assinou, tratados internacionais, e em especial o tratado da OCDE. E em razão disso, nós fizemos algumas alterações no Código Penal, incluindo também crimes contra servidores públicos estrangeiros, por exemplo, e também a própria lei anticorrupção. Então, na verdade, como você mencionou que foi um tratado internacional, essa é uma preocupação mundial. Sim, uma preocupação mundial. A gente pensa que corrupção é coisa de Brasil, de América Latina, e na verdade não é. Onde há seres humanos, há problemas, há conflitos de interesse, há uma série de questões. E há também falhas nessa questão ética. Nós já temos também outras duas leis, a de improbidade administrativa e a de licitação, que também legislam sobre esse assunto? Sim, também. A diferença é que a lei de improbidade e a lei de licitações, elas se preocupam com as pessoas físicas. Elas vão buscar sancionar as pessoas físicas por atos de corrupção. Já a nossa lei anticorrupção, ela inova e vai além. Ela vai punir, ela visa a punir, a sancionar as pessoas jurídicas. Em nome, aliás, porque as pessoas físicas é que praticam a corrupção, Sim. mas praticam representando essas pessoas jurídicas e em benefício dessas pessoas jurídicas também. Uhum. E muitas empresas também alegam que desconhecem, né, os procedimentos das fraudes e tudo mais. A lei prevê também alguma punição?
Sim, claro, a responsabilidade delas é objetiva. Se não sabe, deveria saber. Deveria ter um programa, uma auditoria, de fiscalizações, um monitoramento na atuação dos seus agentes, dos seus colaboradores com o poder público. E essa legislação, então, na verdade, aumenta o monitoramento desses Sim. fornecedores, dos terceiros, parceiros. Exatamente. O que eu acho mais interessante nessa lei é que ela acaba impondo uma necessidade para as organizações, as empresas, de criarem mecanismos internos de prevenção contra a prática de atos de corrupção. Então, ela exige, por exemplo, um programa de integridade, que é também chamado de compliance. Então vamos já explicar o compliance. Então, o que seria? A gente está vendo que é recorrente esse termo, né? Exato, bastante. Compliance é um termo da língua inglesa que significa conformidade com. Estar em conformidade, no nosso caso, seria em conformidade com a lei anticorrupção. Uhum. Então, ela acaba forçando os gestores, as altas administrações das corporações, das companhias e até das pequenas empresas, médias, enfim, não importa, a criarem uma cultura ética para a não corrupção. Educar seria uma educação corporativa mesmo, para que os seus colaboradores não pratiquem atos de corrupção nem entre si, nem entre duas empresas, entre fornecedores, por exemplo, e nem menos ainda com o poder público. Você considera que as empresas estão prontas para cumprir essa legislação? Acho que é complicado generalizar, assim, mas acho que está muito no começo ainda para a gente ter um parâmetro. Mas é importante já começar. Quem sai na frente é tanto melhor, mantém a liderança. Então, há que buscar esses mecanismos, né? Como é que seria um programa eficaz, professora, para evitar esse tipo de ocorrência, né? Exatamente. Um programa eficaz é um que não fica somente no papel. Ou seja, é um programa que realmente implementa uma nova cultura, um novo jeito de pensar e novos comportamentos nos colaboradores. E isso, claro, tem que partir da alta administração. Então, a alta administração tem que agir assim, não só com os outros fornecedores, mas também com os próprios colaboradores, até porque os colaboradores, eles seguem, é algo assim bastante interessante que nós observamos, né? Os colaboradores, eles agem, eles transferem o mesmo tratamento que recebem da alta administração para os clientes, para os fornecedores, para os colegas entre si. Isso é muito interessante. Então, essa cultura, esse clima organizacional, quem deve gerar é a alta administração. Agora, na prática, a gente viu, né, os últimos acontecimentos aí, muita corrupção rolando solta. Lamentavelmente. A lei anticorrupção, ela pune do jeito que deveria. O que está faltando? Olha, eu acho que estamos num bom caminho. Eu tenho essa convicção de que estamos num bom caminho. Houve aí algumas modificações com a medida provisória 703, que dava algumas benesses além do que deveria, eu acho, mas ela já perdeu a sua eficácia. Portanto, agora é possível, sim, apesar do acordo de leniência, a empresa responder civilmente, ou seja, judicialmente, pelos danos causados ao erário público. Então, eu acho que temos bons subsídios já para a gente construir essa nova cultura organizacional. E a delação premiada, professora? É um ótimo mecanismo de investigação, porque permite que se tenha uma redução na pena e ajuda na investigação a encontrar outros responsáveis, porque ninguém corrompe sozinho. É verdade. Sempre presume-se que há mais de uma pessoa. Então, sempre em acordos nada éticos para lesar o patrimônio público. Então, eu acho a delação premiada uma boa estratégia. Como é que a corrupção, professora, pode levar um país para o fundo do poço? A gente tem vários exemplos, né? Mas vamos explicar um pouquinho, a gente enxergar além do que só o desvio de dinheiro, né? Como é que isso afeta a gente, nós cidadãos? Exatamente.
Mari, é um problema muito sério. A corrupção, ela diminui e muito, dificulta, às vezes até mesmo impossibilita a qualidade de vida dos cidadãos. Ela fere a própria cidadania, a própria consciência de que nós somos, cada um de nós é parte de um todo, toda uma sociedade. E esse dinheiro que é desviado para o bolso de pessoas particulares, de pessoas físicas, ele deixa de ir para uma escola. E uma criança deixa de estudar. E aquele problema da educação... É uma bola de neve, sim, né? É uma bola de neve. Aí vem aquele problema da educação que nós comentamos no outro bloco. E a educação fica defasada, a saúde, porque não se tem, os hospitais públicos, a gente sabe que tem filas e filas, não há leitos para todos os pacientes, pessoas morrendo na fila do Sistema Único de Saúde, não conseguem consulta. Por quê? Porque não há recursos. Os recursos são mal geridos, são desperdiçados ou até mesmo são desviados por meio dessas fraudes de corrupção, atos de corrupção e fraude. Professora, diante desses bilhões, trilhões que são desviados, que a gente vê todos os dias nos noticiários, a gente pode dizer que o Brasil tem potência para ser um país, se não de primeiro mundo, mas um país melhor, se esse dinheiro fosse melhor aplicado? Com certeza, eu acredito plenamente nisso. A má gestão pública é o grande problema do Brasil. Inclusive, nós já tentamos fazer reformas, já houve reformas. A primeira foi feita pelo Getúlio Vargas para tentar acabar com as práticas patrimonialistas que existiam desde a colônia até a República Velha. Essas práticas patrimonialistas são deletérias para o próprio serviço público e para o povo em geral, para o interesse público primário, que é o que a gente visa sempre no direito administrativo. Esse patrimonialismo é uma confusão, claro, dolosa, de má-fé, entre o patrimônio pessoal do gestor e o patrimônio público. Então, o rei, por exemplo, ele era dono de todo o patrimônio público, a pessoa dele era dona, não existia essa separação. O sistema burocrático, a própria burocracia, eu estou falando no sentido weberiano, no sentido bom, visava a uma eficiência e exatamente a separar, a criar essa cultura ética e a buscar também a eficiência do serviço público, que foi implementada na primeira grande reforma da administração pública que nós tivemos, que é a reforma burocrática implementada por Getúlio Vargas. Aliás, por isso que os velhos coronéis não gostavam nada do Getúlio Vargas. E depois tivemos uma pequena fumacinha e um pequeno indicativo de um gerencialismo que foi na edição do Decreto-Lei 200, de 67, ainda no governo militar. Curiosamente, as ditaduras acabaram trazendo alguns avanços. Mas depois, com a democratização, houve outras práticas também de patrimonialismo e a Constituição teve que acabar engessando um pouco. E a burocracia acabou se mostrando ineficaz. Ela se preocupava tanto com o processo que se esquecia do resultado. Então, o cidadão ficava a ver navios, não tinha um serviço de qualidade. E, então, houve uma outra reforma, que eu considero a maior, mas que eu acho que não conseguiu ainda os efeitos que ela pretendia, que é a reforma gerencial, implementada pelo grande autor, grande administrador público, Luiz Carlos Bresser Pereira, que eu admiro muito. Mas, infelizmente, eu acho que o Bresser não conseguiu o seu intento. E ela visava realmente a uma eficiência. Inclusive, foi inspirado. A emenda 19 de 98 foi inspirada nessa grande reforma do Bresser. Então tem que sair da teoria e para a prática, exatamente, né? Que inclusive ela inseriu o princípio da eficiência expressamente no texto constitucional, que ainda não existia. Tá certo. Professora, com essa reflexão então histórica, a gente faz mais uma pausa. No próximo bloco tem indicações e dicas para você que quer saber um pouco mais sobre a lei anticorrupção. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta e nesse bloco a gente fala sobre autores e livros que te ajudam na hora de estudar a corrupção. Professora, existe bibliografia já sobre a lei anticorrupção ou é algo muito novo ainda? É bastante novo, mas já existe. Tem o livro de Matheus Carvalho, que é muito bom, inclusive ele é direcionado para concursandos, para quem pretende
estudar para exame de ordem e outros concursos públicos, bastante interessante. Tem o José dos Santos Carvalho Filho, que é um grande autor, na minha opinião, e o interessante é que a editora sempre edita há várias edições, há constantes revisões e edições dessa obra. Porque muda muito também, sim, né? Muda bastante. Às vezes um detalhezinho por exemplo, a medida provisória já caiu a vigência. Então, é interessante ter o livro sempre atualizado. E o José dos Santos Carvalho Filho, ele se mantém sempre atualizado porque a editora sempre revisa a obra e edita novamente. E também tem um grande autor que eu gosto muito lá do Rio de Janeiro, que é o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que é um grande autor também e fala bastante dessa questão também do direito da regulação. Ele tem uma obra também, fora o curso de direito administrativo dele, que é excelente. Tem também uma obra que, se não me falha a memória, se chama Direito da Regulação. E ele fala exatamente sobre as agências reguladoras, todas essas questões que são muito importantes. E é um toque também que a gente deixa para os alunos, a gente está falando de atualizações. Sim. Muitas vezes, o aluno até passa batido mesmo, às vezes não está acompanhando aquela correria de vida de concurseiro também, né? Verdade. A internet é uma faca de dois gumes, né? Você Sim. tem que saber onde procurar, exatamente, A internet, ela, para pesquisa científica, ou mesmo para pesquisas acadêmicas, ou para atualizações de legislação, para fim de estudos e concursos também, é excelente. Eu sugiro sempre aos alunos para que consultem o site do Planalto, da Câmara ou do Senado, porque todas as leis estão atualizadíssimas. Lá é a fonte oficial. É a fonte oficial. Então, inclusive na própria lei anticorrupção tem a medida provisória, as alterações feitas por ela e já estão riscadas porque caiu a vigência. Já não está mais em vigor. Então, ela vem completamente atualizada. Então, é muito importante isso. E também outros autores, há artigos, por exemplo, do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em sites de revistas científicas muito bons, excelentes textos. E ele escreve muito bem, a linguagem muito fluida. Porque também tem isso, né? Porque o direito tem uma linguagem um pouco difícil. Bastante, Então, ele seria um autor que você indica para quem quer entender do assunto, além da legislação. Exatamente. E também o José dos Santos Carvalho Filho também tem essa linguagem fluida. Então, é prazeroso para ler, mas é gostoso mesmo ler. E você, professora, tem a intenção de publicar também algum livro? Fez mestrado, doutorado, pelo menos o material você já tem. Sim, já tenho. Pois é, eu gostaria realmente de publicar, né, a tese minha de doutorado ou a dissertação de mestrado. A dissertação já publiquei em forma de artigo, um trecho. E do doutorado também eu publiquei algumas partes da tese. Outras eu adicionei outros textos, outras questões que não estão na tese. A tese fica disponível para o público, basta descarregar, baixar no computador, porque fica no banco de dados da Unesp de Marília, então lá tem todas as teses que foram defendidas, não só a minha, mas de todos os outros colegas. E então, se o telespectador ou quem quer que seja, o pesquisador quiser acessar essas teses, fica disponível gratuitamente, claro. Professora, vai continuar investindo na área acadêmica também, um pós-doc? Sim, tem projeto para continuar os estudos no pós-doutorado, que tem bastante a ver com essa questão da educação, do ensino jurídico, do ensino e aprendizagem. Eu defendo, inclusive, a ideia de uma reforma, uma mudança nos métodos atuais, tradicionais, de ensino jurídico, porque eu acredito que os novos métodos ou novas metodologias ativas, chamadas metodologias ativas, elas são muito mais eficientes para o aprendizado. Evita aquela decoreba que ninguém gosta. Verdade. E a gente deixa um pouco de lado essa hipocrisia que sempre existiu e é muito criticada pelos educadores, de que o docente finge que ensina e o discente, o aluno, finge que aprende. Então, realmente, vai haver um aprendizado mais eficaz, mais efetivo. Perfeito.
Professora, o nosso tempo chega ao fim. Eu agradeço nosso bate-papo, as suas explicações aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela gentil recepção de todos aqui na TV Justiça. Obrigada a você também pela sua companhia. E se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau!